Algum elemento do seu projeto em Revit sumiu ou simplesmente não aparece em alguma das vistas? Então esse vídeo é para você. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Lupa, eu sou o Fernando e hoje a gente vai falar um pouco de como funcionam as vistas no Revit. Esse problema de alguma coisa sumir é um dos mais comuns que a gente vê quando a pessoa está começando a trabalhar com Revit, e eu acredito que isso venha de uma falta de compreensão de como de fato funcionam as vistas e como a gente documenta um projeto em BIM. Então eu trouxe aqui hoje para vocês um dos projetos que rodou aqui no escritório, que é uma reforma em uma casa no campo, e eu queria chamar a atenção para algumas coisas. Aqui dentro a gente tem uma série de coisas modeladas. Tem todos os mobiliários, né? Tem o sofá, tem uma mesa com cadeiras, a gente tem iluminação, então temos arandelas, temos tomadas, rodapés, pisos, tudo que a gente de fato precisou para prever o que a gente tinha que prever no projeto executivo. E eu queria chamar a atenção para isso daqui. Quando eu clico em qualquer um desses elementos, no canto superior esquerdo ali da aba de propriedades, eu vou ter uma palavrinha-chave, modificar, e do lado, mobiliário. O que é essa palavrinha-chave aqui, mobiliário? É a categoria que esse elemento está inserido, no caso o meu sofá. Qualquer elemento que eu clicar aqui, vai ter uma categoria que está associada a esse elemento. Então, o meu piso está na categoria de pisos, o armário que a gente projetou está na categoria de componentes de gabinete, as arandelas estão na categoria de luminárias. E por que isso é importante? É através dessas categorias que a gente consegue dizer para o Revit o que não mostrar e aquilo que de fato eu quero mostrar e como eu quero mostrar aquilo. Como que a gente configura isso? Através do menu Visibilidade e Gráficos, o famoso VG. Então você pode acessar esse menu usando o atalho de teclado VG, ou você pode vir na aba Vista, e aqui a gente tem o menu Visibilidade e Gráficos. Nessa janelinha nova que se abre, a gente tem então 5 subabas. É 5? São 5 subabas. As duas primeiras são as mais importantes, que são as categorias de modelo e categorias de anotação. Categorias de modelo, você vai ter uma lista extensiva majoritariamente daquilo que é 3D, e nas categorias de anotação, majoritariamente aquilo que é 2D. Então, se eu for aqui na minha lista e buscar por mobiliário, eu posso desligar a visibilidade dos meus mobiliários e eles não vão mais aparecer aqui na minha vista 3D. Mas não é só para isso que serve o menu de visibilidade e gráficos. Aqui eu consigo configurar como o Revit vai mostrar aquele elemento. Consigo configurar as linhas, as achuras, posso atribuir uma transparência, mudar a forma que ele aparece quando ele é cortado, colocar um subtom, né, para ele ficar meio cinza, meio apagadinho. Então, recomendo que vocês explorem um pouco desse menu para entender de fato o que cada opção faz. Por que isso é importante? É através desse menu que a gente consegue criar de fato as vistas que vão ser usadas para fazer o nosso projeto executivo. Toda a lógica de documentação de um projeto em BIM é essa. Eu tenho um modelo que está completo, com todos os elementos que vão de fato aparecer naquela construção, e eu vou escolher vista a vista o que eu quero mostrar e como eu quero mostrar, de acordo com o que eu quero de fato comunicar naquele projeto. Então, aqui, por exemplo, eu vou ter uma planta de layout que eu tenho os mobiliários aparecendo. Decidi deixar algumas cotas também para facilitar na hora de ler a usabilidade do espaço, né, as circulações e tudo mais. Porém, se eu for aqui na planta de piso, eles já estão configurados para não aparecer, porque esse não é o intuito dessa vista. Essa vista eu quero mostrar onde que começa a paginação de piso, por exemplo. Então eu tenho aqui a seta de início de paginação. Eu tenho uma identificação, por exemplo, para soleiras, tenho a identificação dos pisos, e tudo isso é configurado no VG. Então, a primeira coisa que eu recomendo você checar se algo no seu modelo sumiu é no menu VG. Ah, Fernando, eu olhei aqui no menu VG e não era isso. O que eu faço? Existem outras possibilidades. A primeira que eu recomendo você olhar depois do VG
é uma que se chama faixa da vista. Então, se eu estou aqui dentro da minha vista de planta, por exemplo, eu posso vir aqui na aba de propriedades do lado esquerdo e lá embaixo eu tenho uma seção extensões e lá tem a faixa da vista. Se eu clicar aqui em editar, ele vai abrir uma janelinha extra para mim. E essa faixa da vista configura em que altura o Revit está cortando ali aquela planta, qual é a profundidade que ele enxerga para baixo do corte e a profundidade que ele enxerga para cima do corte, se você quiser deixar alguma projeção. É uma configuração um pouquinho mais complexa, então se vocês quiserem a gente pode falar um pouquinho mais disso em outro vídeo, mas eu recomendo que você verifique se de fato o elemento que você inseriu e está querendo ver naquela vista está dentro da faixa visível dessa vista. Ah, Fernando, também não é a faixa da vista, o que eu faço? A terceira possibilidade que eu acho prudente você olhar é se algo não está oculto na vista. É uma opção que a gente tem, porém eu não recomendo e eu vou te contar por quê. Então aqui nessa planta eu posso selecionar aqui o meu sofá, clicar com o botão direito e vou ter a opção de ocultar na vista elementos. Ou então você pode clicar no elemento e usar o atalho EH. Dessa forma eu ocultei só o meu sofá. Ele estava na categoria mobiliário, como a gente tinha conversado, só que a minha mesa, com todas as minhas cadeiras aqui, que também são mobiliários, continuam aparecendo nessa vista. Se você quiser voltar a visibilidade dele nessa vista, você pode só clicar aqui nessa lâmpadazinha que tem na parte de baixo do viewport. Ele vai exibir os elementos ocultos, clicou nele, botão direito, exibir na vista elementos. Por que eu não recomendo usar esse artifício com frequência? Quando você está trabalhando em projetos maiores, principalmente com equipes maiores, fica muito difícil de rastrear o que está oculto em que vista. E aí os elementos começam a sumir, você não sabe exatamente como que as coisas estão sendo configuradas, então não é uma boa prática, use só quando for extremamente necessário mesmo. Ah, Fernando, também não está oculto na vista, meu Deus, o que eu faço? A quarta possibilidade que eu verificaria são as fases. Fases são uma forma que o Revit tem de trabalhar com reformas. Basicamente, você cria uma fase inicial, que seria a edificação como ela é hoje, e depois você cria outra fase, que seria a edificação conforme o seu projeto. E aí os elementos que você modela ficam atrelados a uma fase ou outra, ou seja, os elementos que estão criados na fase 1 e vão ser demolidos na fase 3, eles não vão aparecer na fase 3. Então, como que eu verifico a visibilidade de um elemento com fases? Se eu selecionar aqui, por exemplo, o meu sofá, novamente, eu vou ver que aqui na aba de propriedades ele tem a fase criada 1. Se eu desseleciono tudo e estou aqui com a minha vista, aparecendo na aba de propriedades, eu posso ver a fase que a vista está atrelada, que também está na fase 1. Nesse projeto, como era uma reforma mais simples, a gente optou por não usar fases, mas elas podem ser bem úteis em alguns projetos. Por que é importante checar isso, então? Se eu pegar aqui o meu sofá e mudar a fase dele para a fase 3, por exemplo, ele vai automaticamente sumir da minha vista, porque na cronologia das fases, esse elemento ainda não existe. Então, verifique se o seu elemento não está com a fase divergente da fase da vista que você quer que ele apareça. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se tiver algum assunto que a gente tangenciou nesse vídeo que vocês queiram que eu entre um pouco mais a fundo, por favor, deixa seu comentário aí embaixo. Se foi útil, deixa seu like e até a próxima.